Amém, queridos? Quero que você acompanhe conosco, vamos ler juntos em Abacuque. Amém? Uma opção de nome para as mães aí que estão para dar o filho, né? Ou que estão planejando, uma opção de nome, né? A minha mãe me perguntou esses dias, né, que o meu irmão vai ter um filho agora, o meu irmão mais jovem. Ela me disse, Jefferson, o Stanley lá, o teu irmão vai ter um filho. Né? E ele pediu uma opção de nome, que é da Bíblia. Eu falei para ela, dei vários nomes, né? Aí falei Abacuque, mas para brincar, né? Mas se for, né, amados, Abacuque, por que não, né, queridos? Amém? Abacuque, capítulo 3, é um livro muito interessante. Amém? E nós queremos expressar um pouquinho do sentimento deste homem, que é um sentimento de todos nós, muitas das vezes, de não compreender os caminhos de Deus. É muito difícil com nossa humanidade, com a nossa mente, com o nosso raciocínio, compreender os desígnios de Deus. É praticamente impossível nós compreendermos 100% os caminhos do Senhor. É importante nós atentarmos sempre para a nossa intimidade com Deus, para compreender pelo menos um pouco daquilo que Deus quer de nós, queridos. E essa canção que eu pedi para o Lucas cantar, ela expressa muito isso. Expressa um pouco do sentimento do profeta Abacuque, aqui no capítulo 3, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro, exulto no Deus da minha salvação. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor por essa palavra? Amém? Hoje pela manhã, quando eu vim no culto pela manhã, né, desde a sexta-feira, quando o pastor pediu se nós aceitaríamos essa oportunidade, veio esse livro no meu coração, Abacuque, né, e essa palavra ficou me incomodando, me inquietando, né, sobre fé, sobre confiança, sobre esperança, né? E hoje pela manhã, quando eu vim no culto aqui, que o Isaac ia tocar, eu vim pela manhã, a irmã Juliana ministrou uma palavra muito abençoada que falava sobre esperança, né, sobre fé, né? Foi um culto muito especial, né? E eu ali, essa é a palavra. Amém? Que Deus possa nos dar graça para nós entendermos, queridos, o que Deus ele deseja das nossas vidas. Todos nós temos os nossos questionamentos, e o profeta Abacuque, assim como nós, também tinha muitos questionamentos. Quando você lê essa palavra aqui, primeiramente, um versículo isolado, né? No primeiro momento você pensa um homem que confiava 100% em Deus. Um homem que, independente de circunstância, ele serviria a Deus. Quando você lê Abacuque, você pensa nesse texto, você pensa, que homem, né? Que homem que tem uma fé muito grande, que homem que confia em Deus independente de circunstâncias. Mas não foi assim em toda a vida desse homem. O livro de Abacuque, ele não é um livro, diferente dos outros profetas, Abacuque não é um livro que ele está direcionando sentenças de Deus a um rei de Israel ou de Judá. O livro de Abacuque é uma conversa entre o profeta e Deus. Quantos conversam com Deus aqui? Digam amém. Quantos falam com Deus? Assim como você fala com alguém, você expressa a sua conversa, você fala com Deus. Abacuque, ele é esse homem que ele tem uma dúvida muito grande no seu coração acerca da justiça de Deus. Se eu perguntar para você aqui, Deus é justo, o que você diria? Deus é justo? Sempre? Por que Deus então permite que o mundo ele viva da forma que está vivendo? Se Deus é justo. Por que Deus ele não faz então a sua justiça? Ele não estabelece então a sua justiça e nos dê um mundo justo para viver? Você já se questionou sobre isso? Por que então que Deus ele não acaba com a injustiça, com a desigualdade, e Deus estabelece 100% a sua vontade, se Ele é Deus? Por que Deus ele não acaba com o sofrimento humano? Ou por que Deus permite o sofrimento humano? Esse era o profeta Abacuque na sua conversa com Deus, a partir do capítulo 1. É um livro que tem 3 capítulos, e esses 2 primeiros capítulos é Abacuque falando com Deus, dizendo: Senhor, por que o Senhor não julga a Israel? Olha como a nação tem pecado.
Olha como a nação ela tem transgredido. O Senhor não olha atenta para o pecado da nação. O Senhor não atenta para a transgressão que eles estão cometendo contra o Senhor. E esse era um pensamento de Abacuque no capítulo 1. Pode passar, vamos ler Salmo 1, queridos. Quando nós voltamos em Abacuque. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, mas as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prosperará. Não é acaso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? Ou seja, Deus contempla, queridos, toda ação humana. Deus contempla toda ação. Deus, ele entende. E Deus sabe muito bem, queridos, o tempo dele agir com a sua justiça. Deus sabe que os justos, eles vão conquistar. O justo, ele vai prevalecer sempre. Quem pratica a justiça, ele sempre vai prevalecer. Quem pratica o bem, de alguma forma, ele vai ser alcançado pelo bem de Deus. Em nenhum momento, queridos, nós podemos duvidar disso. Que quem faz o bem não terá uma recompensa. Quem pratica a justiça, ela ficará. Deus não está atentando para isso. Deus não está atentando para o pecado da humanidade. Deus está alheio a tudo isso. Pelo contrário, amados. A justiça de Deus, ela existe. Deus, ele é um Deus justo. Mas Abacuque, no primeiro momento, ele não compreendia isso. E o salmista aqui, ele está nos dizendo que o ímpio, ele não vai prevalecer. Aquele que não pratica a justiça, ele não vai prevalecer. Aquele que deixa de servir a Deus e de seguir os seus mandamentos, infelizmente, ele colherá o fruto a consequência da sua injustiça. Diga para o seu irmão assim, ó, Deus é justo. E o salmista, ele diz que o caminho dos maus, ele não vai prevalecer, mas o justo, ele será aprovado por Deus. E uma das perguntas de Abacuque era, por que Deus não castiga Judá pelo seu pecado? E Deus disse para ele, no capítulo 1, que ele levantaria uma nação, e através dessa nação julgaria Israel, ensinaria a Israel o caminho da justiça, que foi a nação da Babilônia, a nação dos caldeus. Deus usa a nação dos babilônicos para corrigir a Israel, para corrigir a conduta errada e pecaminosa de Judá. Porque Deus, ele é um Deus justo. E no capítulo seguinte, Deus vai falando com ele, ele vai entender, então tá ok, Senhor, o povo, a nação está pecando e o Senhor não faz nada. E eu disse, não, eu vou corrigi-lo. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Esse é um pensamento, amados, que nós temos muitas das vezes de nós questionar a justiça do Senhor. Por que Deus, ele não julga o pecador? Por que Deus permite certas coisas? Por que eu que sou justo, né? Às vezes a gente se coloca na condição de justo. Por que eu que faço o bem, parece que Deus, ele não olha para mim? E o pecador, ele vai e tudo dá certo. Alguém já pensou alguma vez isso? Eu sou justo, eu sirvo a Deus, eu creio no Senhor, eu sirvo a Deus, e Deus, ele não é justo comigo. A justiça de Deus, ela está errada. Esse era um pensamento inicial de Abacuque, que acabou de nos dizer que independente de qualquer coisa, ele serviria a Deus. É do humano, amados, é nosso. Em algum momento nós não entendermos a justiça do Senhor. É nosso, do homem, nós não compreender em algum momento os caminhos de Deus.
porque os caminhos de Deus, muitas das vezes nós não compreenderemos. Vamos ler lá em Jó 36, 26. Olha que palavra. Então o Senhor respondeu, 36, 26. Diz assim, queridos: eis que Deus é grande, e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Jó capítulo 38 agora, pode colocar lá? Eu coloquei uma frase assim, ó: Deus não se compreende, se serve por amor. Então o Senhor respondeu a Jó, porque Jó também tinha essas dúvidas, queridos, sobre a justiça de Deus. Por que tanto sofrimento, se ele era tão justo? Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Deus falando para Jó: onde estava você quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Olha só Deus perguntando para Jó. Jó tentando entender os caminhos de Deus. O porquê do meu sofrimento? Por que que Deus ele não é justo? Por que que Deus ele permite o sofrimento humano? E Deus ele faz essa pergunta para Jó: onde é que você estava quando eu firmei os alicerces da terra? Deus coloca Jó em um nível, amados. Deus se coloca num nível e mostra para Jó quem é ele, a criatura, e quem é o Criador. Deus faz uma separação aqui, para mostrar para Jó que o homem, na sua natureza, ele jamais compreenderá os caminhos do Senhor. Se nós tentar entender a justiça de Deus, nós vamos pensar que Deus ele é injusto. Nós vamos pensar em algum momento que a minha fidelidade, que a minha vida, as coisas deveriam ser diferentes. E Deus ele mostra para Jó dizendo assim: ó Jó, eu sei o que eu estou fazendo. O problema do ser humano é ele não entender, queridos, que os caminhos de Deus são perfeitos. Quando Abacuque ele questiona a Deus, Deus está dizendo assim: Abacuque, os meus caminhos são perfeitos. A nação está pecando, estão aí vivendo como eles querem, mas chegará o tempo da minha justiça. Chegará o tempo que eu vou julgar a Israel. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o momento certo de agir. Pastor, mas olha só, eu faço tanta coisa boa e parece que só me acontecem coisas ruins. Quem já disse isso alguma vez? Deus não é bom. Agora que eu estou fazendo o que é certo, parece que Deus não olha mais para mim. E isso é um problema, mas no Salmo 73, Asaf ele disse assim, ó, que os pés dele quase escorregaram quando ele via a prosperidade do ímpio. É um problema, amados, quando nós comparamos a justiça de Deus com a vida do ímpio, com aquele que não segue a justiça de Deus. Quando você, amado, segue a justiça de Deus, às vezes Deus, como eu vi aqui de manhã a Ju falando, a gente pensa que Deus é um Deus ele é bom, queridos. Deus ele é maravilhoso, Deus nos cuida, Deus nos dá carinho, Deus ele nos pega no colo quando nós precisamos, mas Deus também é justiça, queridos. Deus ele não é aquele pai que passa a mão na cabeça do filho como às vezes nós passamos. Deus não é assim, queridos. Deus ele é justo. E muitas das vezes, queridos, nós não entendemos isso. E nós questionamos a Deus: Senhor, por que quem peca vive melhor do que eu que vivo na tua presença, que eu que estou buscando a ti? Sabe, quer dizer, esses questionamentos que interrompem às vezes, amados, pessoas de crescerem na presença de Deus. Abacuque, quando ele ora a Deus, queridos, quando ele busca a Deus, ele tem essa conversa com Deus, e Deus fala com ele e diz assim, ó, não, Abacuque, vai chegar o tempo que eu vou aplicar minha justiça em Judá. Calma, eu sei o momento certo. Eu vou levantar uma nação ímpia, que vai levar eles cativos, e eles vão aprender a me servir. Mas eu sei o que eu sei o que eu estou fazendo. Diga para quem está falando assim, ó, entenda a justiça de Deus, entenda os caminhos de Deus.
Isaías 45, versículo 9. Quero ler alguns versículos aqui, queridos, para nós poder seguir. Olha que palavra tremenda, queridos. Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre tantos cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: ele não tem mãos? Aí está uma palavra de questionamento, queridos. Quem somos nós? Deus está dizendo através do profeta Isaías: caco entre tantos cacos. Quem é o homem para contender com o seu Criador? Quem é a humanidade, queridos, tão pecaminosa para dizer assim: ó, Deus é justo ou Deus é injusto? Sabe, queridos, nós precisamos crescer, amados, em maturidade, em servir a Deus. Nós precisamos entender, amados, que a justiça de Deus é dele, ele faz como ele quer, queridos. Os caminhos de Deus, ele faz como ele quer. Deus, ele conduz as coisas, amados, segundo o seu querer, amados. E entenda uma coisa, que sempre, amados, os caminhos de Deus para o justo serão caminhos bons. Sempre, amados, a vontade de Deus para aquele que pratica a justiça, o final será bênção, será alegria, será paz, será regozijo, terá recompensa, amados, a justiça, a retidão. Asaf, ele disse: quase que os meus pés escorregaram, porque eu via o ímpio prosperar, e eu que sou justo, só luta. Eu que venho, eu que estou te servindo, Senhor, cadê a tua recompensa? E eu digo para você, amados, eu sirvo a Deus porque eu quero uma recompensa. Ninguém serve a Deus porque, nós queremos sim, queridos, a recompensa que é de Deus para nós. Não só algo palpável, algo terrenal. Nós não servimos a Deus porque as coisas dão certo ou não dão certo. Esse é o nível maior, amado, de maturidade em servir a Deus. Quando nós servimos a Deus, acima dos questionamentos, acima dos problemas, acima de situações momentâneas. Já pensou que nível, queridos, nós chegar e dizer assim: ó Deus, estou desempregado, mas o Senhor é Deus, glória ao Senhor por isso. Eu me lembro que em 2006, eu já falei isso aqui algumas vezes, quando eu vim para Santa Maria, outra oportunidade, eu estava desempregado. Eu me lembro que o altar ainda era outro altar, e na hora do culto aqui do domingo, o pastor chamava os jovens, né, para vir para frente aqui, e um louvor assim, né, bem agitado ali o pessoal, e nós vínhamos aqui para frente, pulava aqui, todo faceiro, e muitas das vezes nós saímos daqui, e eu olhava para a pastora Ana, nós olhávamos para o outro e dizíamos assim: ó, Deus está nos provando para nos aprovar. Porque muitas das vezes nós vemos aqui, na segunda-feira eu tinha que sair entregar currículo, estava desempregado. Sabe? E Deus nos ensina, queridos. Sabe? Eu falo isso hoje, quando eu estava, essa palavra no meu coração, eu dizia assim: sim, Senhor, Tu és Deus. Sabe como Deus te dizia assim: ó, tu pode falar isso porque houve um momento na tua vida que você não tinha motivos para humanos, porque a tua humanidade, nós sabemos que nós somos humanos, queridos. Aqueles momentos que eu dizia assim: ó, meu Deus do céu, será que Deus Ele vai fazer alguma coisa? Sabe, nós vimos para o culto, adorava a Deus, pulava, saltava e voltava na segunda-feira com todos os problemas para resolver. Mas Deus continuava sendo Deus. Quando essa palavra veio ao meu coração, quando eu fiquei pensando assim: ó, meu Deus, quantas vezes eu pensei isso também sobre a justiça de Deus. Vinha da Abacuque, né? O profeta, pensando: meu Deus do céu. Abacuque, ele é um profeta que ele profetiza um pouco antes da Babilônia invadir a Jerusalém. Ele vive esse tempo muito difícil, antes do cativeiro, da primeira invasão babilônica, e um pouco depois ele vive um momento muito difícil de Israel. Ele ministra para um remanescente que após a invasão fica em Israel, fica em Judá, sem esperança. Sabe, o templo destruído, vem o rei Nabucodonosor e destrói a nação.
E aqueles que ficaram lá em profunda miséria e desprezo, sabe, sem esperança nenhuma, duvidando da própria justiça de Deus, e o profeta levanta a voz profética e ele diz: Deus sabe o que está fazendo. Sabe, queridos, essa noite eu quero dizer ao seu coração, a almas, a vidas aqui essa noite, Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Deus sabe, querido, o que Ele está fazendo. Ainda que venham os questionamentos, amados, na sua vida, na minha vida, ainda que surjam situações que até mesmo nos fazem duvidar da justiça de Deus, Deus, Ele é justo, amados, em todos os seus caminhos, e Ele está no comando e na direção das nossas vidas, amados. Ele continua sendo justo e a sua justiça prevalecerá para sempre. Independente do que aconteça, amados, Deus, Ele é justo. Eu amo ao Senhor porque Ele é Deus, amados. Coisa boa, queridos, é amar Deus assim. Sabe, queridos, Deus precisa levantar e deseja isso, amados. Levantar uma igreja que ame a Deus acima das circunstâncias. O justo viverá da fé, queridos. Quando Paulo escreve aos Romanos, amados, a sua teologia da fé, a justificação pela fé, Paulo está baseado em Abacuque. Abacuque, ele fala que o justo viverá da fé. Essa é a palavra de Abacuque à nação, a palavra de esperança. Olha, os caminhos de Deus são perfeitos. Olha, está acontecendo isso, mas Deus está permitindo, é Deus que está fazendo. Calma. A nação está sendo subjugada sim, mas vai chegar o tempo que Deus trará restauração também para a nação. O sofrimento, ele existe, amados, porque nós somos humanos. Nós vamos sofrer, queridos, enquanto estivermos nessa terra aqui. Deus não vai nos livrar do sofrimento, amados, mas Ele continua sendo justo. Que coisa boa, amados, é que nós não precisássemos sofrer, né? É por isso, amados, é por isso que nós devemos sonhar, amados irmãos, com a justiça plena do Senhor, quando Cristo ele vier a esta terra e julgar, meus amados irmãos, estabelecer o seu governo de justiça. É por isso que nós que devemos nos apaixonar por Deus todos os dias, amados, independente se hoje as coisas não estão tão bem, vai chegar o tempo em que Deus estabelecerá a sua justiça nesta terra. Vai chegar o dia que Deus, amados, Ele enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Se hoje você está sofrendo, mas quem sabe pela injustiça, pelo caos, por as situações que quem sabe algo está acontecendo na sua vida, queridos, vai chegar o tempo que Deus vai trazer justiça plena nas nossas vidas, queridos. E esta é a nossa esperança. A minha esperança está no Senhor, queridos. É como o salmista no Salmo 121, ele fala: eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde virá a minha justiça? Da onde vem o nosso socorro, queridos? Do Senhor que fez os céus e também a terra. Pode passar outro versículo, amado. Isaías 55. Busquem o Senhor enquanto se pode achar. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Pode deixar esse versículo aí. Volte-se para Deus. Pastor, eu não tenho sido tão justo assim. Deus, Ele tem sido tão maravilhoso, mas eu tenho pecado, tenho falhado. Volte-se para Deus. Deus acolherá todos de bom grado. Independente, querido, se você não está com essa fé, como a fé de Abacuque, quem sabe você está assim, precisando, sabe, que Deus, Ele acenda, sabe, essa fé. Quem sabe um dia você tinha tanta fé, tanta ousadia em Deus. O pecado, ele nos machuca, amados. Hoje eu vi a irmã Júlia falando sobre o pecado já nos gera tristeza, e nos gera abandono, sabe, distanciados de Deus.
Mas Deus está nos chamando, amados, para próximo dEle. Deus está nos chamando, queridos, para estar perto dEle. Versículo, pode passar o próximo. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Como compreender a Deus, queridos? Você já tentou alguma vez compreender Deus? Já por alguma vez tentou assim, entender Deus? Defina Deus em uma palavra. O que você diria? Diga em uma palavra. O que você definiria Deus? Poderoso, grande, misericordioso, sabe de todas as coisas, onipotente, onipresente, conhece o meu sentar e o meu levantar, esquadrinha o meu coração. Ainda que antes de eu pensar alguma coisa, de formar um pensamento, Ele já conhece. O que eu definiria a Deus? Quem é Deus? Com a nossa mente humana, com o nosso raciocínio tão pequeno, nós falaríamos algumas coisas, mas Deus, Ele é muito mais do que tudo isso. Ele é muito mais do que uma simples expressão. Deus, Ele está muito além, amados, do que nós podemos expressar ou imaginar. Deus, Ele é muito superior, queridos. Para Deus mudar nossa história, amados, basta uma palavra dEle. Para Deus estabelecer a sua justiça, basta Ele dizer assim, ó, seja feita, aconteça, surja, apareça. Para Deus Ele é assim, queridos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim é Deus. Não teremos, é impossível compreendermos a mente do Senhor. Precisamos viver por fé. Diga para o irmão, precisamos viver por fé. Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que é do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. A nossa vida, amados, servir a Deus é por fé, queridos. Faz 20 anos que eu sirvo a Jesus. E se você perguntar para mim, tudo deu certo até hoje? Tudo que você sonhou, planejou, deu certo? Deus te deu? Eu vou dizer para você, não. É ou não é verdade? Nem tudo, amados. Quando eu me converti, fui para Cristo, sonhei, planejei, arquitetei várias coisas, coloquei diante de Deus. Caminhei, fui, me esforcei, batalhei. Deus me deu tudo o que eu queria? Não. Deus abriu todas as portas? Não. Deus supriu todas as minhas necessidades, nunca me faltou absolutamente nada, vivi sempre uma vida regalada, próspera? Não. E muitas das vezes as pessoas questionam isso, é ou não é verdade? Poxa, mas você está na igreja, né? Ah, mas Deus podia abençoar, né? Deus podia abrir uma porta, né, para tanto sofrimento, né? Ah, mas qual é o fundamento disso, né? Uma vez o meu irmão me disse, ó, cara, por que está na igreja? Tudo é errado para ti. Sabe? E ele lá, né, conquistando, prosperando. Eu dizia assim, pois é, eu amo a Deus, independente do que Ele me dá. Porque eu contemplo algo maior, algo que quem sabe eu não vou nem conquistar nessa terra aqui. Tem algo muito maior me esperando. Mas eu creio que Deus ainda vai me dar muitas coisas aqui nessa terra. Sabe, queridos, Ele não serve a Deus porque Deus nos dá alguma coisa. Ele não serve a Deus porque tudo dá certo. Não é esse o pensamento, amados. E hoje, infelizmente, nós ouvimos, poxa, mas você dá dízimo, você oferta na igreja, e às vezes está lá com dificuldade para botar gasolina no carro. Deus é justo? Claro que Deus é justo. Deus é perfeito. Deus é maravilhoso. Deus não erra, Deus não erra. Diga para esse irmão, Deus não erra, Deus nunca falhou, Deus nunca falhará. Deus é perfeito. Deus é justo.
Se eu fosse definir, amados, Deus, eu falaria hoje, Deus é justo, Deus é bom. Sabe, queridos, Deus tem nos ensinado, amados, nessa caminhada, a servir a Ele por amor, por gratidão. Eu sirvo a Ti, Senhor, porque eu sou grato ao Senhor pela vida. Eu me lembro uma vez quando o Gediel foi atropelado lá em Cruz Alta. E quando o Isaac me ligou dizendo que o Gediel tinha sido atropelado, eu no mesmo instante eu paralisei. E pelo estado que ele me falou, pensei, está morto, né, o Gediel. Numa avenida rápida. Ele me liga desesperado dizendo que um carro tinha batido, atropelado o Gediel. Eu pensei, morreu. Na hora assim, aquele 5 segundos assim que você pensa, e daí Deus, sabe? Naquele momento eu pensei, perdi um filho. Mas em nenhum momento, amados, confesso isso para você, em nenhum momento eu perguntei, Deus, cadê o Senhor? Por que o Senhor permitiu isso? Sabe, queridos, porque Deus tem me ensinado, amados, a servir a Ele pelo que Ele é. Eu tenho aprendido a servir a Deus, amados, não porque as portas elas se abrem sempre, mas porque Ele é Deus. Quando Ele disse para mim, não, pai, desesperado, chorando, disse, ó, pai, o carro pegou o Gediel, atropelou ele. Eu pensei, na primeira coisa que eu falei para ele assim, ó, ele morreu? Mantive o meu controle, acalmei ele, falei, filho, calma. O que aconteceu? Não, ele fugiu da minha mão, pai, pensou que era o Senhor, atravessou a avenida, um carro vinha vindo em alta velocidade, bateu nele. Ele caiu desmaiado, eu não sei, pai, o que aconteceu, estão levando ele para o hospital. Aí pense, queridos, pense no momento desse, você serve a Deus, sabe, você tem fé, aí Deus às vezes nos coloca essas provas, mas em nenhum momento, amados, eu duvidei da justiça de Deus, em nenhum momento eu pensei assim, ó Deus, cadê a tua justiça, cadê os teus anjos que não guardaram meu filho, cadê a tua palavra, a tua promessa? Sabe, esse questionamento, sabe, queridos, que às vezes impede-nos de ser alcançado por uma maior graça de Deus. Sabe, meus irmãos, que meu coração se invadiu de uma tamanha fé, e diga assim, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Aí vem a palavra de Deus no nosso coração, quando Jó perde tudo, ele diz, Senhor, o Senhor me deu, o Senhor me tirou. Olha que nível, amados. Sabe, para as vezes as pessoas dizem para nós assim, ó, meu Deus do céu, eu estou desempregado, eu não vou, sabe, eu não vou servir a Deus, sabe, estou com algum problema. E às vezes Deus nos permite, amados, ser às vezes, sabe, passar por situações muito difíceis. Para não dizer para pessoas que às vezes passam por uma prova que assim, ó, é só uma oração e já resolve tudo. Diz assim, ó, meu irmão, não é nada, querido. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é maravilhoso. Nunca duvide da justiça de Deus. Nunca duvide do que Deus pode fazer. Paulo disse que nós devemos, que do princípio ao fim, é pela fé, queridos. Nem sempre, amados, tudo vai dar certo, mas continue servindo a Deus. O justo viverá da fé. Nós não vivemos, amados, por alcançar coisas. Nós não vivemos por portas abertas, nós não vivemos, amados, por, sabe, coisas que hoje temos, amanhã não temos mais. A vida cristã, amados, é uma vida de amor incondicional a Deus. Amar a Deus, amados, é acima de todas as coisas, acima de qualquer circunstância, queridos. Pode passar o próximo versículo. Eu gosto muito de falar sobre a fé, queridos, porque Deus trabalha muito na minha vida isso. Em toda a minha caminhada, Deus tem me ensinado a viver por fé. Eu não dependo, amado, de que Deus me dê algo para me servir a Ele. Sabe, eu não dependo que Deus abra uma porta para mim adorar Ele. Eu não preciso disso. E Deus sabe disso. E é assim que Deus, Ele trabalha no nosso coração, queridos. Consequentemente, a fé, ela vem pelo ouvir a mensagem do Senhor, mediante a palavra de Cristo. Pode passar o próximo. Eu gosto de Hebreus 10:38. Acho que foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida. Mas o justo viverá da fé.
mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Sabe que da fé ela não pode ter dúvida. Sabe, quando nós servimos a Deus, queridos, nós não podemos duvidar da sua justiça. Mesmo que nada esteja acontecendo, amados, creia na justiça de Deus. Amém? Porque certamente, amados, a sua fé, ela moverá o coração de Deus, queridos, e Deus trará coisas maravilhosas sobre a sua vida. Você recebe isso, amados? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. A fé, amados, ela move a Deus. Quando nós questionamos a Deus, amados, nós estamos dizendo assim, ó, Deus não é Deus assim. Quando nós dizemos assim, o Isaías dizendo assim, ó, como que pode o barro, o caco, dentre tantos cacos, dizer ao seu Criador, por que me fez assim? Por que faz assado? Por que não? Sabe, nós às vezes queremos ensinar a Deus. Sabe, o ser humano às vezes no seu orgulho, na sua soberba, na sua altivez, ele quer dizer assim, não Deus, não está certo isso. Não Deus, teria que ser diferente, lá ó, o ímpio que tem que sofrer. Não, lá o irmão que está dando em pecado, é ele que tem que pagar, não eu. Deus é justo, amados. Deus fará justiça. Cada um colherá aquilo que planta. Eu não tenho que me preocupar, amados, com a justiça que Deus vai fazer lá fora, ou aqui dentro, ou na vida do Aldo ou B. Eu tenho que me preocupar com a minha vida diante de Deus. Eu andar com a minha vida de fé em fé, agarrado com Deus, orando, adorando o Senhor, queridos. Sendo modelo, amado, de fé. Eu gosto de Daniel 3,17. Quando os 3 jovens, eles têm uma atitude de fé gigantesca. Se formos atirados na fornalha, em chamas, o Deus a quem nós prestamos culto, pode nos livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Eu sou apaixonado, amados, por esse texto. Porque Deus não livrou eles da fornalha. Diga para o seu irmão assim, ó, Deus não vai te livrar da fornalha, meu irmão. Pode espernear. Deus não vai, queridos, nos impedir de sofrer, amados. Deus não vai impedir o sofrimento humano. Mas Deus sempre, amados, trará refrigério para as nossas almas. Deus sempre trará escape para as nossas vidas. Deus sempre, amados. O apóstolo Paulo disse que Deus não nos dá, amados, um fardo. Deus nos coloca uma condição que nós não podemos suportar. Deus sabe do limite humano. Deus sabe, amado, do seu limite. Até onde você pode suportar, querido. Quem sabe você tem passado por momentos que você diz assim, oh, meu Deus do céu, eu não sei se eu vou aguentar. Muitas das vezes eu vim aqui, amados, nesse culto, em cultos aqui no Templo das Nações, que eu dizia assim, ó Deus, se essa semana o Senhor não me abrir uma porta de emprego, eu não sei o que vai acontecer, sabe, porque está difícil, o Senhor não me der uma provisão, então, Senhor, eu não vou. Sabe aquelas vezes que a gente faz biquinho com Deus? Sabe, eu não vou mais ir na igreja, eu não vou orar mais. Aí passava uma semana e Deus não abria a porta. E Deus diz aí, como é que é? O que está pensando, rapaz? Não é do teu jeito as coisas. Sabe, não é do nosso jeito, amados. Diga assim para o seu irmão, não é do seu jeito, meu querido, amado do Senhor, é do jeito de Deus. E eu digo para você, amado, sempre Deus, Ele fez os seus milagres das maneiras que eu nunca imaginava. E eu não é assim. A gente pensa assim, ó, eu vou por aqui, eu vou fazer lá, eu vou, sabe, eu sigo assim, eu sigo assado. A gente tem o nosso planejamento, a gente pensa, né? E assim, ó Deus, é assim. Ó Deus, tem que ser daquele jeito, ó, o Senhor sabe, né? É isso que eu preciso, é amanhã, é depois. O Senhor sabe assim, ó, eu estou investindo, sabe? Ó, é assim. A gente às vezes quer ensinar a Deus. Não é assim? Eu fui muito assim, amados. Eu quis ensinar muito a Deus. E Deus sempre me mostrou que é do jeito dele. Né, irmão Elber? Coisa boa, queridos, é quando nós entendemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Coisa boa é quando a gente entende, amados, que a gente está no lugar certo.
Coisa boa quando entende, mas quem está no centro da vontade de Deus. Sabe o lugar melhor de se estar, queridos? Mais seguro. Melhor. No centro da vontade de Deus. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Diga para o seu irmão, esteja no centro da vontade de Deus. Uma vez me perguntaram assim, qual o melhor lugar para se estar? Eu nunca mais esqueci disso. Ele me disse, no centro da vontade de Deus. Eu disse para essa pessoa, mas não, sabe, está difícil. Ele disse, fique no centro da vontade de Deus. É Deus que está permitindo isso. Deus quer trabalhar na sua vida. Entenda uma coisa, amados. Deus ele se ira, queridos. Mas olha só no Salmo, pode colocar para mim o Salmo 30. Salmo de número 30, versículo 5. Olha só. Pois a sua ira dura só um instante, mas a seu favor dura a vida toda. Ou está a vida, é outra tradução. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Amém? O choro pode durar uma noite, amados, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. A ira de Deus é só um momento assim, queridos. Sabe, quem sabe você está vivendo em momentos assim, até da ira de Deus. Sabe, quem sabe você está como Abacuque, assim, não entendendo nada. Sabe, está meio embaraçada a coisa, você não está, sabe, 100% certo da vontade de Deus para a sua vida. Mas digo para você, amados, continue firmado em Deus. Continue buscando a Deus. Continue lutando, continue orando, continue com a sua fé firmada. Porque vai chegar um momento, amados, em que Deus estabelecerá a sua justiça na sua vida. É só um momento assim, Daqui a pouquinho vem a graça de Deus. Daqui a pouquinho vem um refrigério. Por isso que Davi ele disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por isso que Davi ele expressa isso, deitar-me faz em pastos verdejantes, leva-me a águas tranquilas por amor do teu nome. Sabe, queridos, é só um momento. Deus é bom. Diga assim, Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Sempre será bom, queridos. Diga para o seu homem a Deus, amados, independente da circunstância. Olha, queridos, que nessa caminhada eu vi muitas pessoas. Uma vez um amigo meu que eu tinha muita admiração por ele. Era a pessoa que foi o meu exemplo, assim, que pregava, ministrava, uma pessoa muito abençoada. Eu me lembro que uma vez, quando eu servi o exército ainda, ele me disse assim, o meu questionamento é com Deus. Com essas palavras, assim, me disse assim. Ele disse assim, eu tenho orado, tenho ido à igreja para orar, tenho orado a Deus, faz um mês que eu estou buscando a Deus. Porque ele queria assumir uma congregação. Ele se achava, que ele tinha capacidade para tal. E o pastor chegou e falou com o pastor, que estava para sair do exército. E o pastor disse, não vou te dar essa oportunidade. Não é o momento ainda. E ele se revoltou de um jeito assim, ele me disse, minha revolta é com Deus. Porque eu oro, porque eu conheço a Bíblia, porque eu tenho conhecimento, porque agora é a hora. Eu fui lá falar com o pastor e disse que não. Sabe o que aconteceu com ele, queridos? Eu não sei se hoje, depois de mais de 15 anos, ele voltou para Jesus, mas ele se perdeu. Uma pessoa com um futuro tremendo, queridos, mas confiou na sua capacidade, na sua justiça. Eu sou justo, Deus tem que fazer. Sabe? Eu faço, eu dou. Cadê o favor de Deus? Questionou. E isso é um problema, amado, do ser humano, quando ele questiona o seu Criador. Como dizia um gerente meu, aceita que dói menos. Melhor aceitar a vontade de Deus, queridos. Pastor, mas eu queria tanto, sabe? Eu queria tanto. É o momento, é a hora. E eu disse assim, calma o teu coração. Calma. Eu sei do que eu estou fazendo. Sabe, quando eu digo para os meus filhos assim, filho, calma, não é a hora ainda. Sabe o jovem, quando chega naquela juventude que ele quer fazer tudo, ele acha que ele já é, maduro. Às vezes nós somos assim, que somos crianças, nascemos em Deus. Tudo que Deus fala nós obedecemos, somos apaixonados por Deus. Aí nós começamos a crescer,
E nós achamos que tem que ser das coisas do jeito de Deus. Do meu jeito, não do jeito de Deus. E os nossos filhos são assim às vezes, não é? Não, pai, está na hora, agora é assim, agora. Eu namorava, não sei o quê. Eu falei, Aqui que... Eu digo para os guris lá em casa, tenho 3 homens, né? Se não ficar assim com eles, imagina, né, amados? O negócio é estreito. Amo muito eles, mas o negócio é estreito com eles, não é só tapinha nas costas, assim, não. Falei, filho, nem Deus age assim conosco. Eu te amo muito. Você pode contar comigo com você precisar, mas não é assim que funciona. Deus não faz assim conosco, queridos. Deus dá tudo que você quer. Sim ou não? A hora que você quer, Deus, agora eu quero um carro, agora eu quero uma casa, agora eu quero sair desse sofrimento, agora eu quero uma cura, aí Deus vai lá e te dá. É assim? Você ora, você busca, você faz propósito, faz campanha na terça-feira aqui, quebrando as correntes, e passa 3, 4 campanhas, né? Faz novena aqui, e nada acontece. Meu Deus do céu, Deus é injusto. Não, Deus é justo, queridos. Deus vai agir no tempo certo. Amém, queridos? Eu quero fazer 2 orações hoje, queridos. A primeira oração é uma oração de arrependimento. De nós reconhecer, queridos, quem nós somos. Depois uma oração, mas de agradecimento a Deus pelo que Ele é. Deus, Ele é bom, queridos. Deus, Ele é perfeito. Salmo 96, queridos, para nós. Quero ter um momento que quero orar, fazer essas 2 orações. Olha que salmo tremendo e maravilhoso, queridos. Cante ao Senhor um novo cântico. Cante ao Senhor todos os habitantes da terra. Cante ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclame a sua salvação. Anuncie a sua glória entre as nações. Seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor. Mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, porque poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adore ao Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Sabe, queridos, que nós possamos nos alegrar em Deus essa noite. Que nós possamos declarar o que o profeta Abacuque entendeu, queridos, após longos momentos de conversação com Deus. Ele ora, questiona e Deus responde. Ele ora, questiona e Deus responde. Até que ele chegue à conclusão do que nós lemos aqui. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém? Quantos estão dispostos a servir a Deus por aquilo que Ele é? Quantos estão dispostos a se alegrar no Senhor? Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, querido. Eu não sei como tem sido a sua semana. Eu não sei quais os desafios que você tem para amanhã. Eu tenho muito desafio essa semana, queridos. Nós temos muitos desafios para encarar a partir de amanhã. Mas o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é perfeito. Exaltado seja o seu nome. Grande é o Senhor e muito digno de ser adorado. Faça conhecido, amado, os feitos de Deus na sua vida. Exalte ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Sabe, queridos, quando vier os questionamentos, as dúvidas, quando vier, amados, os ataques de Satanás contra a sua alma, exalte ao Senhor. Glorifique a Deus, querido. Sabe, celebre a Deus. Eu não sei de onde você vai tirar força, mas tire força, mas ache força em Deus e glorifique ao Senhor na sua alma, na sua vida. Exalte a Deus, amados. Glorifique ao Senhor, querido. Quando você chegar na sua casa, vai lá, estará lá algum problema, uma situação, exalte a Deus.
Pastor, eu preciso que portas sejam abertas. Continue exaltando a Deus, amados. Continue servindo a Deus. Não desista da sua fé. Não desista da sua caminhada, querido. Quem sabe você tem dito assim, ó, poxa, mas eu não vejo a justiça de Deus. Deus, Ele é justo, amados, em todos os seus caminhos. Haverá um tempo, amados, em que Deus estabelecerá a sua justiça para sempre, querido. Mas hoje, amados, fique firmado em Deus. Hoje se agarre com Deus. Exalte ao Senhor. Glorifique a Deus. Eu quero que você saia daqui essa noite com seu coração alegre em Deus, fortalecido no Senhor, cheio de esperança, como hoje amanhã a Ju ministrou. Cheio de esperança, confiando em Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Se a porta não se abrir, Ele continua sendo Deus. Se vier a doença, Ele é Deus. Se Deus curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Mas independente, amado, de circunstância, nós vamos louvar ao Senhor. Você não tem ideia, amados, como isso alegra o coração de Deus. Você não tem ideia, amados, como essa oração de Abacuque, amados, ela impactou o coração de Deus. Não tem coisa melhor quando o filho chega e o pai diz assim, ó, pai, eu sei que a coisa não está fácil, pai, mas eu estou aqui, pode contar comigo. Independente se tu pode me dar ou não me dar, eu te amo, pai. Meu Deus do céu, não tem coisa melhor do que isso, queridos. Vamos ficar em pé, amados, em nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração com vocês.